fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. O primeiro dia dos ázimos, quando imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos o preparativo para comerdes a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segue-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes a todos, e beberam dele. Jesus lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que derramo em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o monte da Oliveira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa celebração solene do corpo e do sangue de Cristo, estamos dividindo um pouquinho cada um, né? Tem bastante padre e o bispo aqui presente. Então, cada um vai fazer uma pequena parte. O padre Assis ficou com a parte ao primeiro momento da adoração ao Santíssimo. O bispo está presidindo. Eu vou fazer uma pequena reflexão deste dia de hoje e depois o Assis e o bispo então vai conduzir o final dessa bonita celebração que é a nossa procissão do corpo e do sangue de Cristo. Como é importante e como é bom, eu gostaria de começar a minha reflexão pensando assim, tanto do domingo do dia 13, o domingo do dia 20, domingo passado e hoje é quinta-feira. Mas a reflexão que eu queria iniciar era com essa, ó. Os discípulos disse: onde quereis que façamos o preparativo para a Páscoa? Para nós que estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, essa preparação do corpo e do sangue de Cristo, aonde que vocês fazem? Em que momento? Para que vocês possam dignamente, junto conosco, fazermos essa celebração e participar desta Eucaristia com toda a dignidade. No dia 13, se vocês não falham a memória e relembra a ascensão do Senhor, foi o Evangelho nos coloca, né? Que Jesus ia dar muitos sinais para nós. Aquele que acreditasse em Jesus, né? Que fosse batizado, estaria salvo. E aquele que não recebesse o batismo já estava condenado. E aí ele diz assim: os sinais que acompanharam vocês se vocês pisarem em serpente ou beber algum veneno, nada de mal vai acontecer com vocês. Vocês vão expulsar demônio e ao mesmo tempo vocês vão falar novas línguas. A língua que Jesus quer que cada um de nós falamos, a língua do perdão e da misericórdia. Esse foi a ascensão. Jesus está subindo e nos dá esse momento de alegria. No domingo, dia 20, Pentecostes, é Jesus que, depois de dar essa graça a cada um de nós, para que nós acreditássemos nele com toda a dignidade, ele vem então, se coloca no meio do povo, dos seus discípulos, né, que estava com medo, e disse: ó, a paz esteja com vocês, como o Pai me enviou, e eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre ele, dando a força do Espírito Santo, para que a gente possa acreditar na Eucaristia que nós estamos vivenciando, no corpo e no sangue de Cristo. E ele diz assim, né? Aqueles que vocês perdoaram o pecado serão perdoados, aqueles que não acreditar também já está condenado. Como é bonito a gente ir revendo esses pequenos passos, para que a gente possa chegar hoje, nesta bonita celebração, e saber o que nós estamos trabalhando, o que é a Páscoa definitiva de Cristo, o que é o seu corpo e o teu sangue, na vida de cada um de nós como pessoa, na vida de nós como comunidade ou família. E no domingo passado é Jesus que, então, alegra e nos dá a vida através do batismo. Jesus manda os 11 ir à Galileia para encontrar com ele lá, e lá Jesus deu poder, mesmo alguns duvidando de Jesus. Jesus falou: ó, toda a autoridade é dado a mim, através do Pai, e o que o Pai passou para mim, eu estou passando para vocês. Vão e façam com que todos tornem meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar os mandamentos, que é esse, queridos irmãos, irmã de hoje. Que bonito, recebemos o Espírito Santo, recebemos o envio, também recebemos o batismo, e hoje nós vamos concluir esta celebração com o corpo e o sangue de Cristo. Quem vem à mesa da Eucaristia não sabe perdoar, quem vem à mesa da Eucaristia e não valoriza esse Cristo, está perdendo tempo, está perdendo tempo. E aí eu fiz algumas anotações para que vocês entendam a grande solenidade de hoje, né? Hoje essa festa grande, o mistério da solenidade, que Jesus nos convida a tornarmos mais família, através do corpo e do sangue dele. E ele vai ainda mais adiante dizendo: Jesus celebra junto com os discípulos
sua última ceia, antes de ser julgado e condenado. Antes de ser julgado e condenado, Jesus fez questão de reunir os seus e dar a ele essa bonita sentença. Ele já sabia que ia ser julgado, ele já sabia que ia ser condenado, mas não fugiu da raia. Ele chama os seus discípulos para que ofereça as condições para os discípulos dar continuidade ao projeto e ao serviço dele. E aí ele vai ainda mais além, dizendo assim: com esse ato, ele dá um novo sentido aos rituais e oferenda que o povo oferecia. E Moisés, vocês viram, Moisés, ele levanta e lê a palavra e o decreto para o povo, e o povo dele responde assim, ó: faremos tudo o que o Senhor vos disser. Moisés, ele sacrifica os animais, uma parte oferece no altar, outra parte é colocado sobre as pessoas. Estão lembrados dessa primeira leitura, né? Quando a nossa irmã leu. É o sacrifício no Antigo Testamento, e Jesus não. Então ele nos coloca agora com esse novo sentido, esse rito, tornando-se vítima da realidade, o sacrifício da aliança com seu povo, através de Deus. Então, mas o sangue não é mais o sangue de animais, mas o seu próprio sangue, oferecido uma única vez, vindo selar a aliança de Deus com a humanidade. Então, já não é mais os animais que é vítima de expiação dos nossos pecados, mas é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que se oferece como vítima para a reconciliação dos nossos pecados. Vocês estão entendendo como é bonito? É Jesus que se sacrifica, ele, para o nosso bem. Que antes era muito fácil, né, a gente sacrificar qualquer animal aí, né? Era pombo, era bode, era carneiro, era animais. É muito fácil a gente fazer uma penitência para o outro fazer para a gente, não é? Há uma promessa, mas o outro tem que pagar. Não, quem faz a promessa é que tem que pagar. E muitas vezes nós fazemos promessa para o outro. E Jesus não, aqui então ele nos coloca nessa graça. E ele vai mais adiante dizendo assim: Cristo ressuscitado é o novo sumo sacerdote, mediador entre Deus e nós. Seu sangue derramado nos purifica de todo o pecado. A ceia pascal de Jesus com os discípulos recorda a multiplicação dos pães. Ela substitui a cerimônia do templo, tornando-se o centro vital da comunidade formada pelo seu sangue, que é Jesus. Então o templo, onde eles ofereciam os animais, ofereciam coisas, não, agora o templo, a centralidade de tudo isso que vocês estão aqui, não é o bispo, não é o padre Celestino, não é o padre João, não é o padre Assis, mas é Jesus Cristo. É aqui, vocês vêm aqui nesta igreja porque acredita na Eucaristia, acredita no Cristo vivo, que elimina todos os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, é isso que é viver. E muitas vezes a gente vem na comunidade, a gente não vem por causa de Cristo, vem por causa das pessoas. E muitas vezes até fazendo confusão com as pessoas por causa de outras pessoas. E deixamos de lado Jesus Cristo. E o seguinte passo agora, olha como é bonito. O passo seguinte aqui, ele diz assim, ó: o gesto e a palavra de Jesus não é apenas uma afirmação de sua presença no sacramento do pão e do vinho, mas manifesta também o sentido profundo de sua vida, a morte. Isso é, Jesus viveu e morreu com o dom gratuito, como entrega de si mesmo aos outros, opondo uma sociedade em que as pessoas vivem para si mesmo, ou seu próprio interesse. Jesus, ele se opõe a toda essa sociedade. Se vocês verem, queridos irmãos e irmãs, os últimos acontecimentos aqui, a gente não está muito preocupado com os outros não, né? Cada um está preocupado com si mesmo. E Jesus não, ele se despoja do seu corpo e do seu sangue como vítima, com um dom gratuito, dando a sua vida para o resgate de todos nós. Olha que coisa maravilhosa, não é? Olha como é importante nós sermos católicos, né, meu bispo? Como é importante a gente viver essa Eucaristia e comungar dessa Eucaristia, que é o Cristo vivo presente no meio de nós.
É muito bom, ser católico é bom demais, e melhor ser aquele que acredita e aquele que faz a verdade, né? A igreja que oferece essas condições, para nós que somos pecadores. Já estou quase finalizando. E aí ele diz ainda, outro sentido importante desse tempo em que nós estamos vivendo, o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia na presença de cada um de nós. Então Jesus prepara seus discípulos, que na sua ausência, ele deixa a missão e convida para fazer partilha do pão com os pobres e viver uma sociedade justa, fraterna, do perdão e da misericórdia. Jesus, ele se retira. Agora quem tem que tocar à frente a missão somos nós, que somos discípulos dele, mas com condições, onde nós podemos junto partilharmos o nosso pão com aqueles necessitados. Fazermos esta aliança da fraternidade, da justiça, da paz. E não há Eucaristia se não houver perdão da minha parte, da sua parte e da parte de cada um de nós. Se nós não houver o perdão, em vão é a nossa Eucaristia, em vão é nós falarmos o nome de Jesus Cristo. Para nós entendermos o acontecimento, a Páscoa de Cristo, o sangue da nova aliança, é importante nós trilharmos esses três caminhos. Em Jesus Cristo está presente o santuário, o sacerdote e o sacrifício. Por quê? Esses três pontos importantes: santuário, sacerdote e sacrifício. É muito importante nós entendermos isso. Ele derramou o próprio sangue, isto é, ofereceu conscientemente a sua vida a Deus em benefício dos homens e de seus irmãos. Desta obediência purificou a partir da consciência do ser humano. Jesus santuário, é o santuário vivo aonde nós devemos ir buscar o alimento todos os dias. Esse é o santuário onde Jesus está presente. É sacerdote por eminência, é aquele que é o supremo de todos os supremos, e é vítima, por causa não dele, mas porque o mundo ofereceu essas condições para ele ser vítima. Por isso, queridos irmãos e irmãs, então encerrando essa reflexão, gostaria de relatar e deixar assim para vocês, esse bonito dia hoje, a festa solene do corpo e do sangue de Cristo, corpo Cristo, não é simplesmente um símbolo, mas é uma realidade da nossa vida. A relação assumida uma vez por toda por Jesus define eternamente. Não existe outro sacrifício. Muitas vezes nós sacrificamos buscando outros deuses, né? E é Jesus que é o único. A gente busca tantos outros deuses por sacrifício, mas Jesus é o único. O ser realizado este sacrifício fez ato bonito no passado, está fazendo aqui em nós presente e também no futuro. Isso é viver e comungar o corpo e o sangue de Cristo, passado, presente e futuro. Se nós entendermos isso, vocês vão ver que feliz nós vamos ser e bom cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.